Após o roubo de um banco, um rapaz se deixa ser capturado pela polícia para ir à prisão, pois seu verdadeiro objetivo é fugir junto com seu irmão, que também está lá porque foi condenado à morte por um assassinato que não cometeu. Por isso, hoje os episódios 1 e 2 de Prison Break. Se você gosta dos vídeos, apoie o canal dando like, se inscrevendo e ativando as notificações. É grátis e me ajuda a continuar crescendo. Agora sim, vamos começar. Vamos conhecer o Michael após ele fazer sua primeira tatuagem. Só que em vez de ser algo pequeno, ele decidiu cobrir todo o seu corpo com tinta, explicando para a garota que fez isso, porque ele não tem muito tempo. Então ele vai ao seu escritório para pegar alguns jornais como se tivesse realizado uma pesquisa. Ele prefere apagar os dados do disco rígido antes do grande golpe, pois no dia seguinte rouba um banco. Embora em vez de fazer as coisas rapidamente, ele prefere perder tempo até que finalmente a polícia chega para prendê-lo. Em uma mudança de cena, ele se declara culpado perante o tribunal, apesar do advogado tentar ajudá-lo. Por isso é condenado a 5 anos em uma prisão de segurança máxima. Mas curiosamente, nosso protagonista parece estar contente com a decisão. Agora, no lugar onde passará seus próximos anos, ele conhece o oficial Bellic, com quem tenta ser engraçado, mas não tanto para não ser punido. Além de colocar em seu registro que sofre de diabetes. Quando finalmente está em sua cela, começa a observar os outros detentos. Até que, ao ver alguns chegando em fila, percebe como atacam um indivíduo. Fish chega à prisão. Enquanto isso, Verônica, a advogada do garoto, conversa com seu namorado. Porque é estranho que, apesar de ter tentado ajudá-lo como podia, ele preferiu se entregar a qualquer sentença que lhe impusessem. No dia seguinte, Michael vai ao pátio com Fernando, seu companheiro de cela. Ele descobre que os prisioneiros estão divididos por gangues, cada uma controlando uma parte da prisão. Obviamente, nada escapa aos olhos dos guardas nas torres, porém ele foca sua atenção nos esgotos, onde ele deixa cair uma revista antes de perguntar por um prisioneiro chamado Lincoln, a quem recomendam que ele não procure, já que ele assassinou o irmão do vice-presidente, por isso está condenado a morrer em uma semana. Além disso, ele não poderá se aproximar, pois a única forma de falar com ele é conseguindo um emprego. Mas nosso protagonista fará o que for necessário para ir até ele, porque revela que é seu irmão. Depois, Lincoln recebe sua sentença em uma lembrança. Apesar de jurar que não matou ninguém porque acredita que foi uma armadilha. Mas voltando ao presente, o garoto ajuda seu colega a escrever uma carta romântica para sua namorada. Enquanto isso, o sobrinho de Michael e seu amigo vão fazer algo ilegal, pois querem vender drogas para conseguir algum dinheiro, sem saber que a polícia está vigiando-os para pegá-los. Logo depois, Michael vai com Bruce pedir trabalho, mas não consegue sua atenção. Ele entrega um cisne de papel antes de sair, pedindo para Bruce pensar, para depois visitar a enfermaria para sua dose contra o diabetes, onde ele conhece a doutora Sarah, que por acaso é filha do governador. Mas quando ela se afasta brevemente, ele deixa um cisne de papel no bueiro. Posteriormente, os irmãos se reencontram durante uma missa. Para que o garoto revele que sabe como tirá-lo de lá antes de sua sentença, Fernando reclama com seu companheiro sobre a carta que ele escreveu, duvidando que sua namorada vai interpretá-la de forma romântica. Até que aparece um guarda para levar o garoto, porque o diretor, a quem chamam de Papa, quer vê-lo. E então ele pergunta por que alguém tão estudado está lá, já que é muito inteligente, além de saber que é engenheiro. E apesar de ter colocado em seus dados que está desempregado, ele pede ajuda com uma construção de palitos de madeira, em troca de 3 dias de folga fora do pátio, longe dos outros. Coisa que Chico prefere recusar porque não poderia realizar seus planos dessa forma. Dias depois, vemos que a ex-esposa de Lincoln repreende seu filho por estragar suas notas, dizendo que se é porque seu pai está preso, ele terá que ir visitá-lo. Ao mesmo tempo em que Verônica visita Michael para dizer que suspeita de seu plano, já que estar na mesma prisão não é uma coincidência. Além disso, ela foi parceira de seu irmão há muito tempo. Como advogada, se oferece para ajudá-lo a sair de lá mais cedo. O protagonista diz não precisar dela, explicando que se ela quiser ajudá-lo, terá que procurar a pessoa que deseja ver Lincoln morto. Por outro lado, o serviço secreto vai à igreja do bispo que celebra as missas na prisão, já que ele se opõe à pena de morte para o irmão do nosso protagonista. Portanto, os detetives tentam convencê-lo a se afastar. Eles precisam que a sentença seja executada sem interferência. Eles até o ameaçam com acusações de fraude porque ele quer vingar o assassinato que cometeu. Enquanto isso, alguém liga para Bruce para contar que encontraram um homem que quer. Ele não sabe quem enviou a informação, mas possui um envelope de papel. Ao mesmo tempo em que Michael percebe que o que ele jogou antes da enfermaria ficou preso no caderno do pátio que ele colocou, descobrindo que todos os esgotos estão conectados. Ele então vai até um homem que cuida de um gato e diz que conheceu sua esposa.
conseguindo responder corretamente as perguntas que este lhe faz, apesar de tentar enganá-lo. Mas como vê que realmente a conheceu, fala com ele com confiança. No entanto, a conversa dura pouco, porque a Brusipa aparece com seus homens para extrair a informação. E como o nosso protagonista não dirá nada em troca do que quer, começa uma briga que termina com os tiros dos guardas. Infelizmente, isso faz com que o Papa o puna com 90 dias de isolamento. Mas como isso poderia prejudicar seus planos, ele o convence a perdoá-lo em troca de ajuda com a estrutura. Em uma mudança de cena, vemos como o bispo é assassinado durante a noite. Então, ao descobrir, Verônica percebe que talvez Michael esteja certo, então ela começa a investigar as evidências contra Lincoln. Justamente nesse momento, sua família visita o condenado para contar que o menino foi preso, para que ele dê alguns conselhos sobre como ser um homem melhor, algo que, obviamente, ele não quer ouvir de alguém que está preso. Pra mim, você já está morto? Mais tarde, Michael vai ao médico para sua dose contra a diabetes, mas ela explica que os resultados do seu corpo são como se ele não tivesse a doença. O que é verdade, porque ele está se administrando o tratamento sem necessidade, apesar de começar a sofrer as consequências como tremores ou formigamentos. Por outro lado, vemos Fernando preocupado porque tem uma visita conjugal com sua namorada. E quando parece que ele perde as esperanças, ela chega para dizer que sim, quer ser sua esposa. Tendo um momento de paixão, fazendo amor. Só que ao terminar, ele fica com ciúmes ao ouvir que um amigo chamado Hector a levou. Nosso protagonista procura um homem que pode conseguir um bloqueador de insulina, necessário para equilibrar os efeitos do remédio para a diabetes. E depois, em sua cela, recebe uma identificação. Porque o Bruce lhe deu o emprego desejado. Como consequência, ele já pode estar perto de seu irmão, com quem conversa brevemente após o término, revelando ter o plano perfeito para escaparem, usando pessoas que desconhecem o fato. Já que há alguns anos fizeram uma remodelação na prisão, que secretamente foi realizada pela sua firma de engenharia. Ele não só viu os planos, como os escondeu em sua tatuagem. No início do próximo episódio, Gedrés joga com o Homem do Gato, a quem conta que planeja sair daqui antes de terminar sua sentença. Sem explicar que quer que ele se junte a ele, porque diz que é uma lenda como piloto de aviões. Um distúrbio entre gangues os interrompe, algo aparentemente frequente. Depois olha para sua tatuagem buscando um homem chamado Justo. Quando chega uma batida surpresa na qual examinarão as celas em busca de coisas ilegais. Fernando tem muitas, por isso pede ajuda para se livrar delas. Porém, Belique o pega antes que consiga se livrar de uma navalha. Mas felizmente o diretor está lá para culpar outro sujeito. Em uma mudança de cena durante a missa, os irmãos falam do plano. Porque o lugar perfeito para começar a escapar será a enfermaria, já que não tem vigilância. Embora por isso ele deva esperar que o outro prisioneiro consiga o remédio. Lincoln vê o início da guerra de gangues como um empecilho. Mas nosso protagonista tem esperanças de que suas ideias sejam executadas corretamente. Na verdade, depois ele vai ao pátio procurando um banco especial que ele estudou antes, porque precisa retirar um dos parafusos usando uma moeda. Até que chega quem parece ser o dono dessa área, chamado T-Bag, que lhe oferece proteção em sua gangue em troca de se tornarem algo mais do que amigos. Porém, Michael claramente não está interessado, então ele conversa para manter sua estratégia. Apesar de incomodá-lo, ele deve partir sem cumprir seu objetivo. Enquanto isso, Verônica busca o advogado que defendeu Lincoln para fazer algumas perguntas sobre o caso. Mas como o sujeito insiste que tentou fazer seu trabalho corretamente, ele apenas dá uma pista de alguém com antecedentes criminais, que talvez tenha mais informações. Tempo depois, T-Bag encontra nosso protagonista novamente em seus bancos, descobrindo que ele está lá para retirar o parafuso de um deles. Então ele o remove, ameaçando machucá-lo até que um guarda o separa. Enquanto isso, Belique entra em sua cela para inspecioná-la sem que ninguém perceba, usando um lápis para verificar a última anotação em seu caderno. Após um período, o protagonista discute com a Bruce sobre deixar a prisão, pois ele foi sentenciado à prisão perpétua. Assim, ele precisa encontrar alguém que possa ajudá-lo a desaparecer se conseguir escapar. Só que ele não o ajudará, a menos que ele dê a informação completa que precisa. Alguns homens suspeitos de serem da máfia irão visitá-lo para obter a localização de quem os denunciou. Como ele possivelmente testemunhará em um julgamento que ocorrerá em breve, eles precisam silenciá-lo antes disso, ou muitos cairão. Em uma nova cena, as gangues preparam armas para a batalha. Alguém se aproxima de Michael e diz para ele se cuidar. Por isso, ele vai à cela de T-Bag para buscar seu parafuso, sem evitar ser descoberto. Ele quer se juntar ao seu lado para lutar, mas antes precisará provar sua lealdade para receber uma arma. Além disso, o homem que lhe deve o remédio está observando tudo. Mais tarde, Belly acompanha o protagonista para indagar sobre o nome que descobriu. Como esperado, o garoto finge não saber do que ela está falando.
Antes de ir para os chuveiros, ele segue o outro prisioneiro para entregar o medicamento, sem esperar uma armadilha, pois não vai dar nada, já que ele não quer fazer acordos com um traidor que planeja se juntar aos inimigos. Enquanto isso, o advogado de defesa entrega um vídeo a Verônica, com a intenção de que parem de investigar, já que Alice vê como realmente é Lincoln quem comete o assassinato. Ela então vai confrontar o ex-namorado, chamando-o de mentiroso, embora ele insista que o vídeo é falso porque quando foi assassinar o homem, ele já estava morto. Isso sugere que alguém tentou acusá-lo para não deixar pistas. Enquanto isso, oficiais do serviço secreto vão reclamar com o advogado de defesa. Ele gravou o vídeo sem permissão do tribunal, mesmo tendo o direito de fazer isso. Eles o forçam a revelar o nome de Verônica para investigá-la. Na prisão, abrem as portas das celas para dar ordens. Só que os prisioneiros aproveitam para iniciar a guerra de gangues onde alguns morrem, e até mesmo Michael é jogado do segundo andar. O namorado de T-Bag o ataca com um parafuso, mas ele o tira rapidamente antes de ser inesperadamente salvo por alguém da gangue rival. Após os guardas interromperem o ataque, vemos o garoto em choque por tudo o ocorrido. Enquanto isso, o diretor os pune com 2 dias sem sair de sua cela. Apesar de tudo, ele aproveita o tempo para continuar seu plano com o parafuso. Por outro lado, voltamos com a investigação de Verônica quando ela vai com uma mulher tentando perguntar sobre o informante que o advogado de defesa mencionou antes. Embora ela explique que não pode dizer nada porque o rapaz está morto, porém depois recebe no escritório uma ligação de uma namorada do sujeito, quem se oferece para falar em um lugar público porque tem medo de ser atacada. Então a advogada vai encontrá-la para ouvir que alguém o assassinou. Porque, assim como Lincoln, queria envolvê-los em um crime que não cometeram. Mas seu medo é tão intenso que ela foge sugerindo que ele também o faça. Curiosamente, o serviço secreto as vigiava, pois depois um deles liga para a chefe avisando que estarão em apuros. E Verônica continua com sua investigação, conseguindo permissão para cuidar dela da maneira que for necessária. Qualquer um que seja uma ameaça para isso é sacrificável. Numa mudança de cena, T-Bag ameaça Michael com vingança pelo seu namorado. Ele prossegue com seu plano, lixando o parafuso para que se encaixe perfeitamente como sua tatuagem, com o intuito de usá-lo como chave para os parafusos do vaso sanitário. Mais tarde, ao falar com o sujeito da outra gangue, ele finalmente entrega os comprimidos, porque ao ver que ele lutou contra o garoto antes de morrer, percebeu que pode confiar nele. Nesse instante, um guarda o chama para ir à enfermaria, onde a doutora Sarah faz um exame para verificar se ele realmente tem diabetes. Felizmente, o resultado é positivo graças às pílulas que ele conseguiu tomar a tempo. Só que ela não entende por que ele está feliz com esse diagnóstico. Então ele vai embora para ser interceptado por Belly, que o leva para uma armadilha, já que Bruce envia seus homens para poder interrogá-lo. Porque ele quer a informação de que precisa, mesmo que tenha que cortar um dedo para obtê-la. Isso foi os episódios 1 e 2 de Prison Break. Não se esqueçam de dar like, comentar sobre quais outros filmes querem ver no canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.